Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre fisioterapia na terapia intensiva. Um tema bem global. A gente vai trazer muitos dados aqui sobre a fisioterapia, sobre a evidência da fisioterapia, e a gente vai começar um pouquinho falando também sobre leis, sobre como foi confeccionada a fisioterapia em terapia intensiva, o que a gente tem de regimento hoje. A gente vai falar sobre a nossa avaliação inicial, que faz parte desse pacote, que é a principal ação que a gente tem que tomar na intervenção inicial com o paciente. A gente vai falar sobre um pouco das nossas intervenções mesmo e as evidências e benefícios que a profissão tem. A gente fala que a fisioterapia hoje está totalmente inserida dentro da participação da equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar na terapia intensiva ela é feita por médicos, enfermeiros, psicólogo, terapeuta ocupacional, e a gente vê que está se expandindo cada vez mais, e graças a Deus, algumas leis estão melhorando, e a gente está mostrando que a fisioterapia participativa durante 24 horas em terapia intensiva faz-se necessário para que a gente traga mais benefícios para esses pacientes. A gente tem como intuito a prevenção, tratamento e recuperação dos pacientes que adentram a terapia intensiva. A primeira lei que a gente vai falar um pouquinho, que é uma lei que é bem importante, que normalmente às vezes cai dentro de algumas pesquisas, de alguns concursos, é sobre a lei do COFITO, a número 10 de 1978. A gente fala que essa lei aqui é uma lei primordial, porque ela fala do Código de Ética da Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, se a gente está falando de código de ética, a gente está falando da atuação regida através de uma ética que tem o que mais? A gente está mostrando aí da necessidade que a gente zele pela nossa profissão, defenda a nossa profissão e, com isso, consequentemente, a gente vai dar um atendimento mais adequado e mais atencioso ao paciente. A gente fala de outra lei que veio em 2010, que é da Anvisa, que é a RDC 7, que é a recomendação de determinação para terapia intensiva a nível hospitalar, e a gente mostra nessa lei aqui, no artigo 13, que faz-se necessário na equipe multidisciplinar a participação de um fisioterapeuta coordenador para a equipe, assim como seus respectivos substitutos. Então, a participação e a necessidade de um coordenador para a terapia intensiva está regida nesse artigo aqui. A gente mostra logo abaixo que esse coordenador de fisioterapia e de enfermagem ele tem que ter o quê? Um título de especialista em terapia intensiva, e esse título vai ser regido através do seu conselho. Então, o Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO, ele traz para a gente, através de 2 em 2 anos, através de alguns concursos, alguns congressos, a aquisição da prova de título, e essa prova faz-se necessário para que você seja coordenador ou responsável técnico da terapia intensiva da unidade que você está regindo. Outra lei bem importante, é uma lei mais recente, de 2014, ela é a COFITO 444, um número fácil de gravar, um número repetido, e ela fixa os parâmetros assistenciais que o fisioterapeuta tem que ter dentro de cada instituição, do ambulatório, de uma unidade especializada ou na unidade de terapia intensiva ou de cuidados semi-intensivos. E ele tem um número entre 6 e 10 pacientes, e esse número vai depender o quê? Do nível de complexidade. Esse número de complexidade, o nível de complexidade vai ser determinado pelo coordenador de fisioterapia, que vai determinar se sua UTI é mais complexa ou menos complexa e vai graduar entre 6 e 10 atendimentos por turno de 6 horas para que esse profissional possa atender. Essa graduação de 6 a 10 pacientes também tem uma relação direta com as horas trabalhadas. Isso tem que ser feito uma equação, uma regra de 3, para que você, que trabalhe com 5 horas ou 10 horas na terapia intensiva, você tenha um quantitativo adequado de pacientes para você intervir. Então, esses regimentos, essas leis que a gente trouxe aí, o artigo 10, né, o COFITO 10 de 1978, a RDC 7 e o COFITO 444, são leis bem importantes para você saber quando a gente falar um pouco de terapia intensiva. A avaliação inicial do paciente, ela segue todo essa sequência, a gente vai falar um pouco sobre eles, isso é bem importante a gente saber, porque é a parte mais fundamental. Se você não fizer uma avaliação adequada, consequentemente, você vai prescrever esse paciente de forma inadequada. Primeiro, a gente vai olhar a história clínica, siga comigo aqui nesse slide, as comorbidades. Pode ser feito, se tiver no serviço, uma avaliação espirométrica, através de um espirômetro digital, a utilização de recursos para ver a avaliação de tosse, como o Peak Flow, para avaliar a força muscular através da vacuometria, a gente pode ver aqui a PI máxima e a PE máxima,
O dinamômetro, que a gente pode ser através da forma mais fácil para terapia intensiva, que é o dinamômetro de pressão palmar, que a gente vai ver a força muscular e tem uma correlação adequada com esse índice logo abaixo, que é o MRC, que é um score de força muscular, que avalia a força muscular global. Ele tem um número máximo de 60 e abaixo de 48, a gente já diz que esse paciente está com fraqueza adquirida na terapia intensiva. A avaliação da amplitude de movimento pode ser através de goniometria ou então de alguns aplicativos hoje em dia que já trazem esse recurso de amplitude de movimento dos pacientes. A escala de Borg, sendo uma escala que a gente vê a sensação de dispneia do paciente, ela vai servir para que você, durante a sua atuação, durante a prescrição da sua atividade, você consiga mensurar em que nível de Borg esse paciente está chegando. As escalas funcionais que vieram nos últimos anos, elas têm uma interferência muito boa, positiva na prescrição do paciente e para que você avalie como é que esse paciente entrou, que status funcional que ele entrou na sua UTI e que status funcional você está removendo esse paciente da UTI. A gente tem algumas escalas que são preditas para a UTI, a FSS é uma das escalas, a PFIT, a CPAX e o PERM Scores. Temos outras escalas, outras para unidade de terapia intensiva cirúrgicas, né, que são a escala já adequada, que você já tem uma validação por português, né, são escalas já validadas aqui no Brasil e você pode utilizar elas dentro da sua unidade de terapia intensiva. Outro dado que a gente pode ver é a velocidade de marcha, ela é bem aplicável dentro da terapia intensiva, é só você ter um espaço pequeno para que você consiga fazer isso, um corredor de 10 metros, você já consegue fazer esse teste de velocidade de marcha, e o uso agora mais recente da ultrassonografia cinesiológica, que a gente vai conseguir avaliar tanto a musculatura diafragmática, a musculatura periférica e até também fazer uma avaliação pulmonar mais adequada. Dentre a avaliação para os pacientes de forma específica, como pacientes ortopédicos, neurológicos, pacientes que têm alterações cardíacas pulmonares, a gente tem escalas específicas para esses pacientes, para pacientes que estejam também participando também de algum cuidado paliativo, nós temos escalas que são mais adequadas para esses pacientes. Então, vale a pena ver qual é a característica do seu paciente, ou então a característica da sua unidade, para que você utilize essas ferramentas funcionais, essas escalas específicas para a sua unidade. Outros dados que a gente pode ver são dados através da mecânica pulmonar ou dados que a gente pode mensurar a função respiratória. Aqui a gente vê um aparelho, né, que a gente mensura a PI máxima, né, o manovacuômetro, e aqui a gente vê o que? Um peak flow, que a gente vai ver o pico de tosse que esse paciente vai fazer e, consequentemente, avaliar se esse paciente tem uma dificuldade para tosse e você possa auxiliar ou não. Dentre a sequência de atuação da fisioterapia, nós temos várias atuações com evidências, então a gente vai citar elas aqui, falar um pouco. Olha para esse slide e vai seguindo comigo. A cinesioterapia manual passiva, né? A gente vai seguindo, através dela a gente tem a eletroestimulação muscular, que tem uma bastante evidência na literatura hoje, a eletroestimulação tanto em pacientes passivos como em pacientes que estejam com algum grau de atividade. A utilização da prancha ortostática e do cicloergômetro. Já temos no mercado equipamentos de cicloergômetro que já fazem eletroestimulação, a combinação de dois equipamentos, isso vai favorecer mais a recuperação do paciente. Daí a gente progride para a cinesioterapia ativa assistida, que tem uma participação do terapeuta e do paciente. A cinesioterapia ativa e depois dela a resistida, através da mensuração de cargas, a gente pode mensurar através de 1 RM ou 10 RM ou algum equivalente que consiga quantificar quanto de carga adequada esse paciente precisa utilizar. Os treinos de transferência, como rolar, sentar, manter sentado e a deambulação, né, que vai progredir para uma readaptação funcional da marcha. A gente vê que a gente tem mais atuação na parte ventilatória, como a monitorização ventilatória, o ajuste do ventilador. Aqui no Brasil, o fisioterapeuta, dentre os maiores centros, né, a gente faz parte da monitorização ventilatória e do ajuste da ventilação mecânica. Essa ventilação é compartilhada com a equipe médica e a fisioterapia tem um papel fundamental para que a gente adeque as assincronias, que melhore a ventilação desse paciente, evitando danos ao pulmão ou diafragma desse paciente. A gente precisa pensar logo também nessa fase de ventilação mecânica, na retirada desse paciente, que a gente mostra logo aqui abaixo, no desmame ventilatório. Recursos de remoção de secreção. Temos hoje o uso da máquina da tosse, temos equipamentos que a gente mostra aqui abaixo, como o EPAP, como a técnica de RPPI, que vai favorecer tanto a expansão pulmonar como a remoção de secreção pulmonar.
O treinamento muscular respiratório tem uma evidência muito boa, a gente tem que fortalecer um pouco mais o uso dessa técnica. É claro que ainda precisa que a literatura traga para a gente um pouco mais de evidência e traga para a gente também o que precisa ser utilizado para que a gente mensure bastante, bem adequadamente a PI máxima desse paciente, prescreva através de uma mensuração, de uma avaliação mais dinâmica do músculo respiratório e, consequentemente, tenhamos mais respostas nesse treinamento muscular respiratório do paciente e no desmame ventilatório que a gente já falou acima. Várias evidências existem na literatura quanto ao benefício que a fisioterapia traz para esses pacientes. Vamos falar nesse slide sobre as prevenções. A prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, a sigla de PAV ou de broncoaspiração. Isso é uma das coisas que mais mata na terapia intensiva, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. A mortalidade é altíssima nesses pacientes. Então, nós temos um papel fundamental na mensuração da pressão de cuff, no posicionamento adequado da cabeceira do paciente, na remoção de secreções que ficam na região supraglótica desse paciente, em cima do cuff, né, com aspiração subglótica. A aquisição de equipamentos que mensurem quanto é que está de pressão de cuff ao longo do dia. Então, a gente vê que a fisioterapia tem um papel fundamental. Outra coisa que é fundamental é remover esse paciente o mais rápido possível da ventilação mecânica. Os pacientes que não estão em ventilação mecânica também têm um risco acentuado de broncoaspiração e, para isso, faz-se necessário avaliar esses pacientes que têm um potencial risco maior de broncoaspiração do que outros, pacientes com alterações neurológicas, pacientes no pós-operatório imediato de cirurgias neurológicas, cirurgias torácicas, pacientes que tenham feito cirurgias em cabeça e pescoço, pacientes com cirurgia ortognáticas, né, cirurgia de mandíbula e maxila. Esses pacientes têm um risco acentuado dentro da terapia intensiva de broncoaspirar. E a gente tem um papel fundamental em preservar isso através do posicionamento adequado desse paciente e remoção de secreção de vias aéreas. A prevenção do declínio funcional dos pacientes e risco de queda. A gente fala do declínio funcional da perda de força muscular, a gente vai falar um pouquinho mais à frente mais sobre isso. A fisioterapia tem papel fundamental e a mobilização precoce tem que ser prescrita para esses pacientes. O risco de queda, a fisioterapia tem uma atuação no fortalecimento muscular, fazendo com que pacientes que tenham risco de queda aumentado, eles reduzam esse risco de queda e não tenham a haver uma queda dentro do hospital. A gente tem uma participação grande também na prevenção de lesão por pressão, tem a atuação bem frequente da enfermagem, mas nosso posicionamento do paciente, ajuste do posicionamento, deslocar esse paciente para a retirada do leito mais precoce, favorece a incidência menor dessa lesão por pressão, que antigamente era chamada de úlceras por pressão. A prevenção de complicações tromboembólicas, né, como a trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar, através de meias de compressão, através da compressão pneumática intermitente, através da atuação da fisioterapia, da cinesioterapia, que vai favorecer através de mecanismos de atuações mecânicas que não tem uma estase venosa e, consequentemente, não leve ao mecanismo de trombose naquele membro inferior do paciente. O tratamento de insuficiência respiratória aguda e crônica, que a fisioterapia faz de forma tão brilhante dentro da terapia intensiva, com a utilização da ventilação não invasiva ou então do ajuste adequado da ventilação mecânica. Consequentemente, a gente vai trazer para esses pacientes menor tempo de permanência na UTI e hospitalar, redução dos dias de ventilação mecânica, fortalecimento dos músculos respiratórios com auxílio no desmame através do treinamento muscular respiratório, auxílio na remoção de vias aéreas, consequentemente reduzindo atelectasias e complicações respiratórias, e ajustes posturais que vão reduzir a ocorrência de atelectasias, complicações respiratórias e lesão por pressão que a gente acabou de falar. Outra prevenção que a gente tem que ter é a deterioração que a gente fala da doença crítica. O paciente com doença crítica, ele evolui para um status catabólico muito grande, consequentemente um consumo da musculatura, e ele vai levar o quê? Fraqueza muscular. A fraqueza muscular vai intervir na mobilização desse paciente, mas a fisioterapia, através de mecanismo passivo, ativo assistido ou de forma totalmente ativa, tem que estimular esse paciente à remoção o mais breve possível do leito, com ganho de força muscular periférica e respiratória. A fisioterapia também tem uma redução muito grande na incidência de delírio. A mobilização precoce favorece que esse paciente não entre em delírio. Então, retirar esse paciente mais precocemente do leito vai favorecer que esse paciente não evolua para delírio. E o ganho de atividade funcional e na qualidade de vida vai ser uma coisa
estimulada e que vai ter um ganho através de todas as condutas que a gente veio a demonstrar aqui sobre a fisioterapia. As complicações mais frequentes de terapia intensiva no pós-operatório são essas complicações respiratórias, como atelectasia, derrame pleural, complicações como lesões do nervo frênico e pneumonia. E a gente cita aí a PAV. Então, a gente tem uma intervenção muito grande nessas complicações através daquelas atuações que a gente mostrou nos slides anteriores. Agora a gente vai mostrar uma questão que caiu num concurso, falar um pouco sobre fisioterapia geral, fisioterapia respiratória em terapia intensiva, e gostaria que você respondesse a questão sem precisar pescar de uma forma bem tranquila. Pare o slide, leia todo o requisito dessa prova e responda comigo. Eu vou ler aqui. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Considere as estratégias de mobilização precoce e a conduta do fisioterapeuta como parte da equipe multiprofissional em unidade de terapia intensiva. Aí a gente fala que na alternativa, na número 1, ele fala que é importante o conhecimento adequado das características dos fármacos utilizados na UTI pelo fisioterapeuta. Na 2, essa estratégia é viável na maioria das UTIs, ele está falando sobre a mobilização precoce e as condutas da fisioterapia. Na 3, ele fala que esta estratégia de mobilização bem-sucedida requer abordagem multifacetada com o objetivo comum da equipe. E na 4ª, ele fala que o uso de protocolos de mobilização precoce é um fator limitante à reabilitação do paciente crítico por esbarrar em burocracia. Dentre todas as alternativas, a única alternativa incorreta é a 4ª. As outras estão falando tudo correto. O fisioterapeuta precisa de fármacos, saber dos fármacos, para que a gente saiba da interação dessas medicações na função muscular, na função cognitiva e, consequentemente, favoreça para que esse paciente saia rápido do leito. Os sedativos têm que ser retirados mais precocemente para que favoreça o desmame ventilatório e a ação do músculo respiratório, evitando assim que esse músculo leve a uma deteriorização. Essa estratégia é totalmente viável na maioria das UTIs. Para isso, faz-se necessário só ter um fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta estiver lá e tem as mãos dele que ele pode atuar, mas é claro que a aquisição de recursos como o cicloergômetro, como a prancha ortostática, como o eletroestimulador, vai favorecer muito mais a recuperação desse paciente. E essa estratégia ela precisa ser comum para toda a equipe, precisa de uma intervenção e de uma ajuda da equipe multiprofissional, dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos e de outros integrantes da equipe. E é claro que ela não esbarra em burocracia, é claro que necessita-se de protocolos e para isso a gente precisa, consequentemente, treinar a equipe para que faça a mobilização. Então essa alternativa que a gente mostra aqui é a alternativa correta, é a 1, 2 e 3. Eu gostaria de agradecer a atenção durante essa aula, a gente traz aqui algumas evidências, algumas referências bibliográficas e a gente se vê no próximo módulo. Até mais!